Iniciamos na semana passada com o evangelista Luiz Augusto a nossa série de mensagens desse mês de outubro. A série de mensagens, qual é a série de mensagens? Qual é a série de mensagens? Quem nunca tinha escutado aqui sobre a sombra que você precisa? Alguns não vieram na semana passada, aí pensaram, a sombra que eu preciso é de Deus. A sombra que eu preciso é lá em Cancún, diante daquele mar azul, verde, esverdeado, nem sei se existe essa palavra, com aquele Ray-Ban maravilhoso, com aquela sunga, oh glória. Agora a imaginação foi longe, hein? Eita! As irmãs com aquele maiô, com aquele biquíni abençoado, amém? Amém. O evangelista está falando, menos, calma, pregue a palavra. A sombra que você precisa. O irmão já pensa, nossa, é de Deus, estou trabalhando tanto. E aí vem essa série de mensagens, né, Hernanes? A sombra que eu preciso, o Hernanes já se imaginou lá em Porto de Galinhas, ali, ó, no Enotel, é isso? Olha só. Nossa, recebe, fala a Deus. Quem não precisa aqui, hoje o evangelista deixou aqui, vai sortear um par de passagens, é isso? Para a lua de mel do evangelista Luiz Augusto e a presbítera Val. Quem sentir no coração pode procurá-lo no final e abençoá-lo. Amém. Vamos lá, pregue a palavra. Então na semana passada a gente viu que a sombra que a gente precisa não é, no caso aqui, uma sombra e água fresca, conforme acabamos de falar há pouco aqui. Isso é bom. Quem gosta de sombra e água fresca, diga amém. Ainda mais quando a gente está lá, uma semana cansativa, você fica esperando a sexta-feira e posta lá, sextou, partiu Ubatuba. Aí você vai para Ubatuba, aquela chuva abençoada que você fica lá no apartamento só olhando, Senhor. Pregue a palavra, voltemos aqui. Não é essa sombra que eu estou falando, que estamos falando, mas é a sombra da cruz de Cristo. A sombra da cruz de Cristo. Os benefícios de vivermos sob a cruz de Cristo. Os benefícios de vivermos a mensagem da cruz de Cristo. Na semana passada a gente viu aqui que o evangelista Luiz, ele tinha uma dívida. O Laércio veio aqui, né, Laércio? Laércio veio aqui com uma lista aqui grande. E tinha gente que tinha dívida aqui também? Eita, a Gabi também tinha uma dívida? Eu também tinha uma dívida. Quem mais tinha uma dívida para com Deus? Todos nós éramos devedores para com Deus. Todos nós pecamos. A raça humana pecou contra Deus. E a consequência, o salário do pecado é a morte. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido lá na cruz, por mim e por você. E hoje nós podemos viver à sombra da cruz de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Então a gente viu tudo isso, que Jesus pagou a nossa dívida, no momento em que Ele assumiu a nossa forma humana, Ele deu a sua vida na cruz, Ele se fez homem, Ele pagou o pecado, o meu pecado, o seu pecado, Ele pagou o pecado de toda a raça humana. Por isso que Ele veio como homem, porque o homem pecou para com Deus. E Jesus, o Filho de Deus, deixou o reino dos céus, veio a esse mundo como homem, e como homem, Ele se sacrificou, foi sacrificado na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado, mas Ele não ficou morto lá dentro do sepulcro. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Você crê? Diga amém. E hoje, quem tem pecados aqui? Quem pecou hoje aqui, diga amém. Quem não pecou, diga amém. Então estão bem, foi bem. Prestaram bastante atenção na semana passada. Todos nós pecamos. Estamos aqui nesse mundo, a gente está sujeito ao pecado. Mas e como que a gente pode ser salvo? Basta você querer. Quem quer ser salvo, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Quem é salvo e tem certeza, bate palma.
Quem é salvo e tem certeza, bate os pés. Aí, tem irmão que estava dormindo, já acordou. Já acordou. Então, simples assim, quem quer ser salvo hoje, todos podem ser salvos, mediante o sacrifício de Jesus, a fé no Senhor Jesus Cristo, simples assim. Nós podemos ser salvos, basta a gente querer. Acabamos de dizer aqui, eu quero ser salvo, Senhor. E eu sou salvo não é porque eu mereço. Alguém aqui merece ser salvo? Alguém aqui é perfeito? E por que às vezes a gente pensa isso? Não, essa pessoa aí, coitado, ele vai para o inferno, é um pecador. Olha quem está falando, todos nós somos pecadores. Nós não somos salvos por merecimento, não somos salvos pela nossa fidelidade. Quem é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? Levante sua mão, você que é fiel a Deus na sua contribuição. A sua contribuição financeira faz de você uma pessoa salva? Te leva para o céu? Quanta gente vem aqui com o seu recurso, com o seu dinheiro, porque entende a importância desse princípio estabelecido por Deus, mas não tem a salvação, porque isso não tem nada a ver com salvação. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente às vezes falhar na nossa contribuição diante de Deus, a gente perde a nossa salvação. Nós não somos salvos pelo recurso que a gente coloca, aplica na obra de Deus. Nós não somos salvos pela nossa perfeição, como eu disse há pouco, até porque ninguém é perfeito. Nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus, simplesmente pela graça. Não é por quem nós somos, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós merecemos. Muito pelo contrário, nós merecíamos a morte. Mas isso é graça. Eu não merecia. E para muitos é uma loucura. Não é possível. Não é possível. O que eu preciso para ser salvo? Às vezes a gente vê pessoas, não, eu preciso fazer boas obras. Fazer boas obras é importante. Eu preciso ser perfeito, uma pessoa perfeita. Por isso que a gente vê a dificuldade de muitas pessoas serem batizadas. Muitas pessoas não são batizadas, por quê? Porque querem esperar o momento. Eu não estou preparado, porque as pessoas carregam pecados, a gente fala aí, um pecado postiço. A pessoa possui ali vícios, e ela não está pronta ainda para abandonar aquele vício, e ela fica esperando o dia que ela vai ficar pronta. Então Jesus vem, aquela pessoa, o seu Deus não se chama Jesus Cristo, é aquele vício, que Deus nos livre disso. Então, para muitos, essa questão de graça é uma loucura. É uma loucura. Não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. O que a gente precisa fazer para ser salvo? Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Nós teremos aqui a projeção. Se você quiser poupar um pouco, se poupar. Pastor, não quero procurar na Bíblia que eu estou cansado. Só teremos o endereço, então você vai cansar, você vai procurar, pega aí a sua Bíblia, pega o seu smartphone, porque se você está cansado daqui a pouco, logo mais, após as 22 horas, você pode deitar no sofá, você pode deitar lá na sua casa e pode descansar. Mas agora pega a sua Bíblia ou o seu smartphone, Romanos 10, versículos 9 e 10, quem achou diga amém. Quem pode ler aí? Quem vai vir ler aqui? Por gentileza, venha correndo. Ninguém quer ler? Então eu leio. Alguém quer ler? Quem? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Júlia! Palmas e mais palmas. Pode subir aqui, por gentileza. Olha só, a pregadora da noite, doutora Júlia. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Aleluia, obrigado. Palavra de Deus. Aleluia. Já leu tudo, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Simples assim. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor, quem aqui já fez essa declaração? Jesus Cristo é o Senhor. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Quantos entenderam?
Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com sua boca que você é salvo. Simples assim. A salvação é pela graça. É pela graça. E nessa noite a gente vai ver justamente isso. A loucura da graça. Para muitos isso parece loucura. Mas o que eu preciso fazer? Jesus Cristo já fez lá na cruz. A dívida que eu tinha, Jesus Cristo já pagou lá na cruz. E hoje eu posso viver à sombra da cruz de Cristo. É a sombra que eu preciso. Muito melhor que a sombra lá do Caribe, que o evangelista Luiz está almejando. É a sombra da cruz de Cristo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Qual a definição? O que é graça? Quem quer vir falar aqui à frente? Há pessoas que são um dicionário humano, não é verdade? Você fala uma palavra, a pessoa fala, é isso, quer dizer isso. Qual o significado de graça? Se formos ao dicionário. Quem quer falar, diga, pode falar aí. O que é graça? Quem falou? Doutor Ivan, uma salva de palmas para o Ivan. Oh, glória. A graça de Deus é o seu favor. O favor que a gente não merecia, o favor imerecido que Deus concede ao homem. E embora seja aqui uma definição verdadeira, ela acaba sendo até um pouco incompleta, porque a graça é um atributo de Deus, é um componente do caráter de Deus, do caráter divino, e que nos é demonstrada por Ele através da sua bondade. A gente cantou aqui que eu cantarei da bondade de Deus todos os dias, que Ele é fiel em todo o tempo. Eu vou me segurar aqui que eu já queria cantar, mas o evangelista pregou um pouquinho antes de mim aqui, eu tenho que correr. Amém. Então, a graça de Deus, graça de Deus. Deus é santo, e um Deus santo como é o nosso Deus, Ele não tem a obrigação de conceder a sua graça, o seu favor a nós. Nós, ainda mais nós que somos pecadores. Mas uma outra canção fala assim, mesmo sendo assim, eu, Danilo, um pobre pecador, Deus me ama. Deus me ama. Você pode dizer isso? Deus me ama. Deus me ama. Ah, mas as pessoas me abandonaram. Deus me ama. Isso me é suficiente para avançar. Deus, Ele demonstra a sua graça ao estender o seu favor, a sua misericórdia, o seu amor para suprir as nossas necessidades. Afinal, todos nós temos as nossas necessidades. E visto que o caráter de Deus é composto de graça, é movido de bondade, então Ele de forma espontânea, Ele se dispõe a conceder a sua graça a todos nós. A graça de Deus me alcançou. A graça, mas o senhor não sabe, pastor, quão pecador eu sou. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, ela pode ser definida como uma qualidade de Deus, é algo que faz parte da própria essência de Deus, e em Jesus Cristo, nós vemos a demonstração dessa graça a todos nós. Jesus Cristo é a demonstração, é a manifestação da graça de Deus aos homens. Interessante é que essa graça, ela é evidenciada de diversas maneiras, na vida daquele que crê. Quantos creem aqui na revelação de Deus? Quantos creem na palavra de Deus? Pois é. A graça de Deus, ela é evidenciada nas nossas atitudes, nas nossas ações. A principal evidência da graça de Deus nas nossas vidas é a salvação. A graça de Deus nos leva à salvação, nos traz a salvação. Hoje eu posso dizer que eu sou salvo, como você disse, você é salvo. Você bateu palmas que você é salvo, você bateu os pés que você é salvo. Essa certeza que nós temos, a graça de Deus nos dá. Você pode pensar, mas é um assunto bem complicado, que não traz tanta atenção, que é um assunto que eu preciso estar muito ligado, porque não atrai muito. É um assunto que é tudo aquilo que a gente precisa. A graça de Deus, ela nos traz tudo aquilo que a gente precisa, a nossa salvação. A nossa salvação. A palavra salvação, ela é um termo aí muito abrangente, ela refere-se ao ato redentor de Deus, pelo qual Ele no presente momento Ele nos redime aí da penalidade, do poder do pecado, e no futuro Ele nos libertará, e nós viveremos para sempre na presença de Deus, para sempre. Podemos já viver hoje,
mas em breve nós estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. E tudo por causa de quem? Por causa do quê? Por causa da graça do Senhor. A graça do Senhor. Então, enquanto estivermos nesse mundo, a gente está sujeito ao pecado. Mas o importante é o quê? Eu peco, eu falho, mas eu me arrependo, me volto para Deus. Peço a Deus perdão e Ele concede a sua graça para mim. Então a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido a nós pela sua graça, por meio da fé, e não é pelos nossos méritos, mas é pela graça. A Bíblia diz também, quem quiser anotar e para depois acompanhar em casa, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo boas obras, isso é importante, isso mostra o nosso amor. O amor de Deus nos alcança de tal forma que a gente quer ajudar o próximo. Aquilo que a gente tem, a gente quer compartilhar com aqueles que não têm. Isso é muito importante, isso mostra o quão grande o amor de Deus, quão grande é o amor de Deus nas nossas vidas, ajudando as pessoas, e querem que coloque no telão. Coloca ali no telão que eu distribuí tantas cestas básicas. Coloque ali no telão, por gentileza, que eu comprei 50 cadeiras aqui para a nossa fábrica. Tem gente assim ou não tem? A pessoa ajuda o próximo, mas quer que isso saia na capa do jornal. Capa do jornal, agora fui longe, hein? Quem aqui nunca pegou um jornal impresso? Nunca pegou nas mãos aqui um jornal, por exemplo, Correio Popular? Quem aqui nunca pegou o jornal impresso nas mãos? Levante a mão, por gentileza. Ah, não, então estou bem. Alguns. É que na minha época não tinha... Isso da época que estava começando a internet, então... Se queria acompanhar as notícias, ou era na TV, ou era no jornal. Eu me lembro o jornaleiro. Quantos aqui conhecem o jornaleiro? O jornaleiro é aquele que entrega os jornais. Ele passava com a sua bicicleta, domingo pela manhã, e jogava o jornal assim, que você que era um assinante do jornal, jogava o jornal, você ia lá pegar e via as notícias. Ou ele passava com a sua bicicleta, falando assim, jornaleiro, e você ia lá comprar o jornal para ver as notícias. Mas só eu sou dessa época, alguém mais aqui, alguém mais. Não entrega a idade, irmão, não entrega a idade. Pregue a palavra. O problema, eu tenho um problema, vou confessar aqui. Momento confessionário aqui. Eu abro muitos parênteses. E às vezes eu me perco. Mas me ajudem, quando eu sair fora aqui do propósito, é só você gritar assim, pregue a palavra, pastor. Amém? Vamos lá. Eu não vou ficar triste, pode ficar tranquilo. Onde eu estava aqui? A graça de Deus. Então, eu estava falando do irmão que ajuda a obra, ajuda o próximo e quer receber a glória. Não. A Bíblia nos orienta, o que você for fazer, ajudar a pessoa, faça, mas de tal forma que aquilo que você faz com a mão esquerda, que nem a sua mão direita veja, para que você não se glorie, porque aquilo que você faz, faça de coração, amém? Pegou essa aí? Então, a gente precisava aí, amém? Prega a palavra, até me perdi aqui, onde eu estava? Então a graça da salvação, ela inclui o perdão, a reconciliação com Deus, para aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixa eu correr aqui que o tempo está passando. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, simplesmente abra o seu coração. Abra o seu coração, porque a graça de Deus chegou aqui em Campinas nessa noite. A graça de Deus nos alcançou. É pela graça que nós somos salvos. Então, confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Creia com o seu coração e então você será salvo. Além da salvação, uma outra evidência da graça de Deus na vida de uma pessoa é a santificação. Quantos santos nós temos aqui nessa noite? Você que é santo, diga, eu sou santo, pastor. Você é santo. Quantos estão buscando essa santidade, essa santificação em Deus? Diga, eu estou. Porque às vezes a gente
a gente sabe, ninguém melhor do que nós mesmos, para saber quem nós somos. E às vezes você comete certos erros que você pensa assim: pastor, eu não sou digno. Eu também não sou. Mas Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Não é por isso que eu vou sair pecando. Não, Jesus pagou o preço. Então eu posso fazer o que eu quiser. Podemos fazer o que a gente quiser? Podemos. Podemos. A vida é sua. Deus obriga alguém aqui a ir para o céu? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas quem é salvo? Aquele que quer. Aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ninguém está aqui obrigado. É uma escolha sua estar aqui. Ir para o céu é uma escolha que você faz. Então cada um faz o que quer da sua vida. Mas aquilo que a gente faz tem as suas consequências. Então que estejamos atentos a isso. Possamos buscar uma vida que nos conduz, uma vida com Deus, que nos conduz a essa santificação. E a gente vai ver o que é isso. O que é ser santo. No momento em que uma pessoa pela fé, ela recebe a Cristo. Quem é que entregou sua vida a Jesus? Recebeu ao Senhor Jesus na sua vida? Quem recebeu a Cristo aqui? Eita, vocês viram que eu faço bastante perguntas para você não se distrair. Senão eu começo a falar aqui, vocês começam a falar aí um com o outro. Por isso que eu mexo bastante com vocês, amém? Então, recebemos a Cristo. No momento que a gente recebe a Cristo, nós somos santificados pela graça. Agora uma outra pergunta aqui. Eu perguntei o que é graça. Perguntei o que é mais aí, o que é graça, o que é... Eu perguntei algumas coisas, né? Agora, o que é santificação? Quem quer responder, fica à vontade. O que é santificação? Uma pessoa santa, uma pessoa... Hã? Ih, essa ficou difícil, hein? Eu já vi que tem irmão indo no Google ali. Santificação. É isso? O Ivan respondeu de novo. Uma pessoa santa. Palmas para o Ivan novamente. O Ivan quer entrar na escala de pregadores aqui. Depois a gente vê com o evangelista Luiz Augusto aqui. A Vitória também, é glória. Amém. Profetizo em nome de Jesus. Amém. Santificação é o que o Ivan falou. Santificação significa nos tornarmos santos, separados para Deus. Essa água aqui é uma água comum. Essa água aqui é uma água comum. A gente toma aqui é uma água que veio do rio Atibaia. Passei ali no rio Atibaia hoje com a minha esposa, minha excelentíssima, e com a minha filha linda, Luísa, olha só. Cada dia mais linda, cheia de dentes na boca. Mordeu o meu dedo, que quase saiu sangue. Se for brincar com ela, cuidado que ela morde. Eu falo, Luísa, você não é cachorrinho. Porque tem um cachorro, eu moro em apartamento, tem um vizinho que tem um cachorro. O cachorro late, ela imita o cachorro. Eu falo, não, você tem que... Imita o papai. Fala assim, papai. Aí ela... Não, Deus vai fazer a obra. Mas onde eu estava lá, prega a palavra. Essa água aqui, uma água comum, veio lá do rio Atibaia, foi tratada pela companhia aí de água de Campinas, a Sanasa. Glória a Deus. Deixa eu ver se a água está boa aqui. Uma delícia, obrigado, Daiane. Ó. Glória a Deus. Água fresquinha. Uma água comum, mas agora ela foi separada para um propósito. Estou aqui num propósito divino, um propósito santo. Divino e santo, ó. Segundo o nosso pastor Jorge, um propósito divino e santo. Estou aqui separado para isso. E essa água está aqui com a finalidade, também ela foi separada para esse momento. Momento para Deus. Onde estamos aqui para Deus, separados para Deus. Então essa água aqui, ó, uma água, você fala, água santa. Aí tem gente que fala, vou colocar a água em cima da TV, também não dá mais. Na minha época tinha TV de tubo, né? Só na minha época. Aquela TV de tubo. Quantos não conheceram a TV de tubo? Você que não conheceu a TV de tubo, todos conhecem? O Hernani falou que nunca viu. Nunca viu?
Alguns nunca viram de verdade. Procure depois lá no Google, TV de tubo. Era a nossa TV de antigamente, mas hoje a TV parece uma folha de papel, né? Mas pega a palavra. Ou eu ia falar do pregador que fala do copo d'água. Coloca o copo de água em cima da TV que eu vou orar. Eu creio, Deus abençoa também. Amém? Mas pregue a palavra, vou deixar aqui. Vamos voltar aqui. A santificação é justamente isso, nós nos separarmos para o propósito de Deus, o propósito santo. É o resultado da nossa salvação em Cristo. Você olhar para uma pessoa e falar que aquela pessoa é santa, você fala, aquela pessoa tem o Senhor Jesus Cristo na vida dela. A Bíblia menciona lugares, a Bíblia menciona pessoas, dias, objetos, como eu falei aqui, citei alguns exemplos, que foram consagrados, que foram separados para Deus. E no que se refere a uma pessoa, a um indivíduo, a salvação ela pode ser definida como obra da graça de Deus, pelo Espírito Santo, na qual Ele separa o crente para ser trabalhado. Deus Ele nos separa para sermos trabalhados, para sermos orientados, para sermos moldados segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós somos separados para isso. A Bíblia nos indica alguns estágios da nossa santificação pela graça de Deus. Então, quando nós somos alcançados por essa graça que nos traz salvação, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Nós passamos a viver ainda nesse mundo, porém nós passamos a viver santos. Passamos a viver separados para Deus, por Deus, e não para por aí. Um outro estágio da nossa santificação pela graça está no processo de sermos santificados pela palavra de Deus. Palavra de Deus que já nos foi revelada. Isso nos é esclarecido aqui em João 17. Apenas ouça o que diz a palavra de Deus. Jesus em sua oração, ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nós vemos também lá 2 Pedro, quem quiser anotar, 2 Pedro 3,18, a palavra de Deus nos exorta da seguinte forma: antes, crescei no quê? Na estatura, é isso? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante é que à medida em que vamos crescendo no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus, nós produzimos algo que a Bíblia chama de um fruto. Que fruto é esse? O fruto o que a gente produz? A consequência da graça de Deus, a consequência de sermos separados por Deus para um propósito, para uma missão. A consequência disso é o fruto, aleluia, palmas e mais palmas, agora quase que eu assustei aqui. O fruto do Espírito. Tem gente que pensa, que fruto é esse? Porque eu gosto de morango. Quem gosta de morango aí, diga amém. Eu gosto de... hoje eu fui comer, um parênteses, eu falei, eu fui comer um doce, e era aquele morango picadinho, colocaram chocolate. Eu pensei, um pouquinho de chocolate só em cima. Meu Deus do céu. Eu falei, tem água aí? Colocaram tanto chocolate que eu não achei nenhum morango. Mas foi benção. Nem sei por que eu falei isso aqui, mas é que eu precisei de muita água. Eu estava falando do fruto do Espírito. Tem gente que pensa, nossa, tenho vontade de comer esse fruto aí que o pastor fala, nunca vi. Eu chego lá na feira, tem fruto do Espírito aí? O fruto do Espírito é o fruto que a gente produz. O Espírito de Deus presente na nossa vida gera em nós alegria, gera em nós amor, gera em nós paz, gera em nós paciência. Eu não tenho esse fruto não, pastor. Paciência, acho que está faltando esse fruto, pois é. Busque em Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está faltando domínio próprio, está faltando paciência, está faltando amor, está faltando o Espírito de Deus aí na sua vida, porque é o fruto que Ele produz. Quanto mais cheios de Deus, mais produzimos tudo isso: o amor, a alegria, a paz, a fidelidade. Então a maravilhosa graça de Deus, a graça do Senhor, ela nos faz santos. A graça do Senhor, ela nos leva a essa experiência de muito em breve, nós vamos receber um corpo totalmente glorificado, sem mácula, sem ruga. Eu postei uma foto hoje com a minha esposa e com a minha filha, depois eu olhei, nossa, depois quem quiser ver lá, as rugas ficaram ali, que eu falei, meu Deus, não olhei isso, podia ter feito um Photoshop ali, mas esse sou eu, sou feliz com as minhas rugas, porque muito em breve eu não terei mais rugas, eu estarei no céu na presença de Deus. Não sei se eu vou ter mais cabelo, não sei como que vai ser. Tem irmão que já falou assim, fala a Deus. Vanderlei, o evangelista Vanderlei já falou, glória, glória. Mas pregue a palavra. Bendita a graça de Deus que nos salva, que nos santifica e que nos fortalece para sermos fiéis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem precisa ser fortalecido em Deus todos os dias, diga amém. Verdade, a gente precisa, porque às vezes a gente vive dias maravilhosos, outros dias a gente acorda e fala, Deus me leva porque não está fácil, Aí Deus vem, fala, calma o teu coração, eu sou a sua força, eu sou aquilo que você precisa. Então a graça de Deus, ela nos fortalece todos os dias. Quem já está cansado aí, diga amém. Amém? Quem está em paz, diga assim, eu estou em paz, pastor, estou em paz. É que eu vi que já começaram a ficar meio agitados. Pensei, é o cheiro da coxinha ali, mas tudo bem. Estamos caminhando para o fim aqui. A graça de Deus é a nossa força. Todos nós vivemos dias difíceis, momentos difíceis. Nem tudo é paz e amor. Na nossa vida, as coisas nem sempre saem conforme nós planejamos, conforme a gente deseja. O sofrimento acaba fazendo parte da nossa vida muitas vezes, infelizmente. Na palavra de Deus nós temos aqui exemplos de pessoas que foram grandes homens, grandes mulheres de Deus, mas passaram por provações. O apóstolo Paulo é um exemplo. Eu sempre uso esse exemplo, que a Bíblia fala que ele tinha algo como que um espinho na carne. Esses dias eu fui andar um pouquinho no mato. Quem gosta do mato, diga amém. Estou me preparando porque me obrigaram a ir para a montanha ali, né? Aí eu estava caminhando um pouquinho no mato, e aí acho que um espinho veio e entrou ali eu não conseguia tirar nem com a pinça, nem com nada. Todo dia eu ficava com aquele negócio me incomodando. Aí eu lembrei de Paulo, imagine você ter uma situação como que um espinho na carne. Era a vida, ensinamentos do mato. Amém. Desfrute o caminho, estão falando isso. Aleluia. Então Paulo tinha esse espinho na carne, algo que o incomodava, que a gente não sabe o que é, mas o incomodava todos os dias. E a Bíblia fala que por 3 vezes ele clamou a Deus, suplicou a Deus para que Deus o livrasse disso. E a resposta de Deus foi: continue. Com espinho ou sem espinho, continue. A minha graça te basta. A minha graça lhe é suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, então é que somos fortes. Porque a gente vê que a força que nós temos não vem de nós, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa inteligência. A força que nós temos, ela vem do alto, ela vem de Deus, é pela graça do Senhor.
Então é isso que acontece. Certamente o nosso entendimento aqui de graça é um desafio muito grande para nós. A gente ouve aqui o termo graça, e às vezes a gente não para detalhar como estamos detalhando aqui hoje. E às vezes a gente não entende o significado da graça. Por isso que para muitos é uma loucura, a loucura da graça, porque não cabe no nosso entendimento, não cabe na nossa mente. Então, desde o conceito, a definição prática, embora seja um desafio, o nosso entendimento sobre a graça é uma questão extremamente importante para que a gente possa compreender, o quanto verdadeiramente Deus nos ama e cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida dessa igreja, Deus cuida de nós. Então não tenha medo, não se apavore, não fique desesperado, não se sinta o coitado. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e continuará cuidando, porque a graça do Senhor nos é suficiente. A graça do Senhor nos alcançou. Essa graça é um favor imerecido da parte de Deus, que nos permite simplesmente existir. E mais, essa graça, ela também abre o caminho para que possamos nos relacionar com o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Deus. A graça, ela é um presente. Quem gosta de presente aqui? Oh, glória! Deixa eu ver quem está fazendo aniversário hoje aqui. Hoje não tem ninguém? Ia ter um presente aqui, mas tudo bem. Quem que faz aniversário próximo aqui? O Hernanes? Depois de amanhã? Dia 16? Não, está longe, vixe, muito longe. Hoje é dia 8, dia 16, nossa, 16 ainda não é nem essa semana, é o outro. Não, então deixa quieto. Deixa para o pregador da semana que vem dar o presente aqui. Eita. Onde eu estava? Que a graça é um presente. Presente que justifica o injustificável. Cabe na nossa mente? Olha só a dificuldade. A graça é um presente que salva o perdido. Fala assim, misericórdia. Isso é graça. Ela salva o perdido. A graça é um presente que perdoa o imperdoável. Não, mas é imperdoável. Mas a graça perdoa. A graça de Deus. A graça é isso. A graça é isso. Jesus Cristo é a revelação da graça de Deus a nós. E hoje eu posso viver os benefícios da graça, porque Ele pagou o nosso preço lá na cruz do Calvário. E hoje eu posso viver à sombra da cruz de Cristo. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode pensar, mas e as mulheres? A toda a raça humana, melhor dizendo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as mulheres. A todas as mulheres. A todos os homens. E para por aí. Amém? A todo ser humano. O conceito, tudo aquilo que envolve a graça, que acabamos de ver aqui há pouco, é algo de extrema importância para nós. É o que a Bíblia diz lá, que vimos, Efésios 2, pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, pelas boas obras que eu faço. Eu não sou salvo por ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa perfeita, não. Eu sou salvo pela graça de Deus. É a graça que nos salva da morte, é a graça que nos livra do pecado. Não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à vida eterna, mas a graça de Deus chegou a nós. A graça de Deus é tudo isso. A graça nos foi revelada, ela se manifestou salvadora a todos nós. Viver essa graça é uma escolha que nós temos, que eu tenho, que você tem todos os dias. Porque às vezes a gente pensa, não, eu já recebi a Cristo, já entreguei minha vida a Jesus, já fui lá no apelo, e agora eu faço o que eu quiser. Cada um colhe aquilo que planta. Todos os dias quem é que comeu hoje, diga amém. Comeu arroz e feijão, diga amém. Comeu hambúrguer, diga amém. Se alimentou. Quem tomou água hoje, diga amém. Nós temos atividades diárias, fazemos escolhas diárias.
e andar com Cristo, viver a graça de Deus, é uma escolha diária. Quem escolhe viver a graça de Deus hoje, diga amém. Pois é, é uma escolha que fazemos todos os dias. E eu fiz a minha escolha hoje. E amanhã eu farei a minha escolha. Porque às vezes a gente pensa, não, já sou salvo. Uma vez salvo, para sempre salvo. Que assim seja. Mas enquanto você estiver aqui nesse mundo, você está sujeito a cair. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se. Porque você pode cair. Então que você não venha a cair, que você permaneça vivendo os benefícios da graça de Deus, da cruz de Cristo na sua vida. Amém? Então a graça, deixa eu correr aqui, já passou muito do horário. A graça, ela foi revelada a todos nós, ela nos salvou, ela nos santificou, e ela nos fortalece todos os dias, diante dos espinhos que nós temos, das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então bendita é a graça de Deus. Eu não merecia, eu não mereço, eu não merecerei, mas isso é a graça. A graça de Deus é para você que quer ser transformado por Deus aqui nesse mundo. Você que quer viver os benefícios da graça de Deus na sua vida, entregando a sua vida a Jesus, vivendo com Deus, uma vida de santidade, na presença de Deus todos os dias, ela está disponível. Basta você querer,